Não adianta nada o conhecimento chegar para você, seja por um livro, seja por um vídeo, seja por onde for, e você está fechado a ele. Essa é sua morada, essa é sua prisão. Não há como tirar um homem da prisão. Não há como tirar uma pessoa da prisão. A prisão foi criada por ele mesmo. Sempre criada num nível, num âmbito psicológico, mental e emocional. E aí, esse esboço psicológico é vivenciado, é manifestado naquilo que você chama de condições de vida, de percepção de vida. Há mais de 2 milênios atrás, um homem caminhou por essa terra, recebeu um conhecimento, uma iluminação, tentou compartilhar com as pessoas daquele tempo que ainda não estavam prontas, não estavam preparadas, estavam arraigadas em suas crenças equivocadas, projetadas a partir de uma condição humana. O chamaram de louco e o assassinaram. Seu nome naquela época, Jesus. Após isso, esse conhecimento deturpado, é distorcido, é criado uma religião a partir dos seus ensinamentos ou aquilo que acharam conveniente e descartaram aquilo que era inconveniente. Após todo esse tempo, imagina, 2000 anos, né? Essa consciência que estava na persona de Jesus está em outra dimensão da existência, está livre dessa condição humana totalmente limitada por impulsos do ego que busca recorrentemente a satisfação e a sobrevivência. Ele retorna em consciência, disseminando esse conhecimento através das cartas de Cristo, usando um canal específico para isso. Por que eu estou dizendo isso? Essa segunda tentativa com uma consciência humana de um senso comum mais evoluído até certo ponto, né? Porque muitos ainda não estão nessa condição, continuam arraigados em crenças. Se pergunte qual o conhecimento espiritual que te coloca um fundamento bem específico. Livre-se de suas crenças, todas elas. Elas não têm fundamento espiritual nenhum. Cristo explica detalhadamente isso nas cartas. E ele traz um conhecimento para além da condição humana, além da percepção total humana. Nós sempre vamos acessar esse conhecimento, compreendê-lo, praticá-lo e vivenciá-lo parcialmente. Mas veja, você está acessando um conhecimento que é o fundamento da criação. As características inerentes a isso que se chama de Deus. Onde a religião, ela tem o papel dela. Ela teve o papel dela. Mas ela entregou muito distorcidamente aquilo que é. Por quê? Porque as pessoas que criaram, as pessoas que construíram esses edifícios do ego, como Cristo fala, né? Todas as seitas, religiões, são edifícios do ego. São cocriações a partir da mente humana, projetando as percepções da mente humana e não a mente divina, a consciência universal, a consciência divina. Eu te convido para ler mais um pouquinho. Eu parei na carta 2, na página 83, no finalzinho, e agora eu me atenho à literalidade das cartas, comentando-as na medida que eu sinto que eu devo aprofundar. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância
das leis da existência e encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Muitas das percepções que eu tenho ao longo desse caminho, de mais de uma década que eu leio, estudo e procuro vivenciar esse caminho tão difícil e tão libertador que é as cartas, eu vejo que é impossível você reconhecer a tua identidade, reconhecer aquilo que você chama de alma, perceber essa capa que obscurece e que aprisiona essa tua identidade, que você chama de eu, que é essa personalidade construída a partir de impulsos do ego. Quando eu falo impulsos do ego, se você não tem o conhecimento, você descarta tudo que eu estou tentando dizer. Por quê? Porque você está arraigado numa crença, num conhecimento. E o papel do ego é descartar todo essa somatória, né, de conhecimento que você teve ao longo da vida, que não passa de crença. Quando você se depara com o conhecimento das cartas, é inevitável que a sua vida, que as suas percepções, quando eu falo de vida, eu estou falando de percepções. A vida, ela continua. Ela sempre existiu, ela existe, sempre existirá. A sua percepção da vida é a manifestação da tua própria vida. É a partir da tua percepção que você enxerga a vida. Então, é inevitável que a tua vida, a tua percepção de vida vire de cabeça para baixo. Se você for suficientemente corajoso, e é evidente que você precisa estar no momento correto, e depende também do intelecto e de uma convicção de aplicar isso, porque a prova não está na tua leitura, no teu julgamento, né? Mas em você trilhar esse caminho. E à medida que você vive esse conhecimento, aí você se torna a própria prova. E aí se torna difícil, inclusive impossível de negá-lo, porque você enxerga esse conhecimento na tua vivência, você enxerga esses impulsos do ego, e aí você vai entender realmente o que é ego. E não, você não pode compreender aquilo que você não viu, aquilo que você ainda não vivenciou. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levavam em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental, emocional terrena que cobria minha consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Ou seja, até certo ponto parcial também, né? Mas as percepções, os desejos, as intenções e os objetivos que nasceram daquele novo conhecimento, inclusive dessa personalidade, né, rebelde dele, que era contra tudo aquilo que estava em voga, daquela cultura, daquela crença, mas que até então não tinha o conhecimento necessário para se sobrepor àquilo, ou para colocar uma nova maneira de viver e uma nova maneira de perceber essa vida, né? Então é uma roupagem, a nossa personalidade, ela é uma máscara, né? A própria etimologia da palavra personalidade vem de persona, e persona vem de máscara, né? Então é uma máscara que você se apresenta e não realmente o ser. E é esse ser que carrega toda a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa satisfação e principalmente o nosso plano, né, como alma nessa grande jornada. E ele tem um papel, ele tem uma faceta a expressar. E essa faceta a expressar é um plano para além da nossa imaginação humana, que está oculta nessa persona. Esta era a minha consciência espiritual, canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos para levar as pessoas
àquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Você percebe que o que cabia naquela época, que era desejo e intenção, continua valendo, né? Porque ainda que a consciência coletiva humana ela tenha evoluído até certo ponto, ela continua aprisionada nos impulsos do ego. Muito pouco se sabe sobre esses impulsos do ego, né? A psicologia, mesmo a psiquiatria, a ciência de uma maneira geral, entrega, quando você se aprofunda nesse conhecimento das cartas e o vivencia, você percebe que a ciência está muito longe, né, da verdade fundamental espiritual, do que somos em essência, né, do que somos em consciência genuína, em consciência pura, e que precisamos todos acessar para criar essa forma de vida, essa manifestação de vida perfeita e ordenada. É lógico que falar em perfeição de uma imperfeição, né, factual fica muito difícil, né? Mas veja, se temos consciência da nossa imperfeição, e para isso é preciso caminhar nesse caminho espiritual, porque o ego não permite essa conclusão, né, que somos imperfeitos. O ego cria uma sensação de perfeição e julga os outros, né, como imperfeitos e se defende. Isso é uma atividade natural do ego. Mas e a vida nos convence, né, dessa imperfeição, quando nos compreendemos que somos imperfeitos, à medida que vamos galgando, né, esses passos espirituais e reconhecendo essa sombra em nós mesmos, nós estamos em direção à luz, né? Gradualmente, talvez nunca sejamos perfeitos nessa vida, mas estamos deixando para trás imperfeições, né? Correntes, elos que nos acorrentavam. E agora sim, agora de fato somos mais livres, livres para ser e expressar, sentir, compreender, perceber a vida, independentemente das condições de vida. Essas talvez mudem, talvez não mudem, mas a percepção da tua vida será diferente. Será mais feliz, mais alegre, mais plena. Uma vida de, quando você estiver sozinho, está bem acompanhado. Uma vida de solitude. Eu verdadeiramente acreditava que, se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura, né? E veja, à medida ele fala que ele vê, né, a sociedade como louca, e ela continua louca, né? Talvez mais ainda, de um senso coletivo. E quem era chamado de louco, né? A sociedade colocava esse indivíduo que tinha visto a verdade, né, e que havia compreendido, como louco, né? Então o louco acusa o são de louco, né? Então tudo aquilo que a gente acusa no outro está em nós, né? Ele percebeu, né? Para ele era uma constatação, para os outros uma projeção. Perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Esse reino dos céus é a condição de percepção, né? Não aquilo que você imagina ou que a própria religião colocou como um lugar geográfico, um lugar de merecimento. Esse merecimento, na verdade, ele existe, né? Mas ele existe como uma percepção, como você estava caminhando numa direção, viu que aquilo não estava te levando a lugar nenhum, que era uma via de círculos, né? Que ela sempre rodava e te colocava no mesmo lugar, né? E aí você caminha para dentro de si mesmo. Para este fim, né? Para este objetivo, né? Eu estava disposto a dar a minha vida. Veja, como compartilhar, como dar é simplesmente fenomenal, e ele é
um amor incondicional em si, né? Porque há mais de 2 milênios ele vem, acessa e compartilha. Passando todo esse tempo, ele vem novamente compartilhar. Agora de uma maneira mais didática, né? Mais analítica. E realmente se apresentar e não ser apresentado, né? Ele vem, é uma biografia, né? Uma autobiografia, e não uma biografia colocada por terceiros, né? 70 anos depois, após sua morte. Imagina, vão contar a sua história 70 anos após a sua morte. É provável que haja distorções, inevitavelmente, né?